Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente com vocês é o Daniel do canal VR Fácil. E nesse vídeo aqui a gente vai estar mostrando os óculos de realidade virtual. Eu vou mostrar os óculos que eu tenho aqui e também vou fazer uma lista dos óculos que existem. Existem muitos mais, tá? Só que eu não vou falar de todos eles porque ia ficar um vídeo muito longo e são lançados mais todos os dias. Falando um pouco da tecnologia da realidade virtual, né? O que o óculos precisa para ter a capacidade de criar uma realidade virtual? Então, antes de tudo, você precisa ter um poder de processamento, né? Você precisa ter uma capacidade de rodar o software e fazer algo que pareça realista para você. Então, quanto mais realista, mais poder de processamento você vai precisar. Então você tem óculos que usam o poder de processamento de um computador, de um videogame, por exemplo, e aí eles ficam conectados por cabos com esses videogames. Então você precisa ter um cabo longo, né, para poder utilizar, se mexer e tudo mais. Os outros modelos usam uma unidade de processamento portátil. Você coloca ou o seu celular ou já está ali dentro do próprio óculos e não tem fio. Mas em tese você também perde um pouco de processamento, né, não consegue criar coisas tão realistas quanto você conseguiria no computador. Outra coisa que é muito importante é o óculos em si, né? Você precisa botar alguma coisa no seu rosto, né, para poder enxergar a realidade virtual. E ela é composta de coisas simples. Ela normalmente é um corpo, onde você tem uma tela, né? E aí você tem duas lentes, né, que fazem com que você consiga enxergar essa tela muito próxima do seu rosto. Tem alguns óculos que tem duas telas em vez de ter uma só, né? Os outros vão ser uma tela só que é dividida no meio. E você pode ter também áudio, né, conectado no óculos, então você já vem com áudio integrado. E por fim você tem essa fita, né, que pega o óculos e prende na sua cabeça e deixa o óculos fixado. Além disso, você precisa ter sensores nos seus óculos. Os sensores eles servem para você conseguir descobrir a movimentação da sua cabeça, né, a rotação, por exemplo. Você também consegue ter sensores externos que filmam o óculos e aí detectam para onde você está se movendo, se você se abaixou, se você levantou. Também detectam os controles, né? A gente vai falar um pouco sobre os controles também, tá? Falando sobre isso, existem dois tipos de sistemas de realidade virtual. Um é chamado de 6DoF e o outro é de 3DoF, onde DoF significa Degrees of Freedom, que seria quantos eixos você consegue se mexer e o sistema detectar. O 3DoF é o mais simples, você só tem rotação. Então quando eu botar o óculos na minha cabeça, eu consigo olhar para cima ou para baixo, de um lado para o outro, ou rotacionar minha cabeça lateralmente, tá? Eu não consigo me deslocar nem para frente, nem me abaixar, nem levantar, tá? E nem andar para o lado. O óculos ele não detecta isso. Ele vai detectar apenas a movimentação de rotação da minha face. Então esses são jogos que, por exemplo, eu posso ficar sentado e assistir, né? Coisas que não exijam muito movimento é o ideal, tá? Isso também se aplica para o controle. O controle de 3DoF, ele simplesmente detecta a rotação do seu pulso. Você não consegue se movimentar para frente, por exemplo, esticando o braço ou abrindo o braço, tá? Já o de 6DoF, você consegue fazer isso, né? Então você consegue se mexer e também mexer a mão, né? E aí a interatividade é muito maior. Só que existem algumas maneiras de você fazer isso. Normalmente você vai precisar de uma câmera, né? Essa câmera pode estar no seu óculos, filmando o ambiente, ou pode estar fora do óculos, filmando o óculos, né? E aí, com o uso de tecnologia, essa câmera consegue detectar onde está o óculos no espaço e aí gerar essa movimentação, tá? Claro que muitas coisas influenciam, como a luz do ambiente, interferência e uma série de coisas. Mas realmente 6DoF é uma interação assim, incrivelmente superior de 3DoF. Uma outra coisa muito importante também que existe nos óculos é o Field of View, que seria o ângulo de visão que você tem. Quando eu colocar o óculos, o quanto eu consigo ver da minha tela, o quanto a minha tela vai abrir na minha frente aqui e eu vou conseguir ver o mundo tridimensional, tá? Dizem que entre 100 e 110 é o ideal, tá? Mas existem óculos com 80, 90 e por aí vai. Então, os mais caros com certeza vão ter 110, 100 e pouco, e os mais baratos 80, 90. Ainda assim você tem uma interação com a realidade virtual, mas ela não é tão legal quanto você tivesse um óculos com 110 graus de Field of View, tá? Uma outra coisa muito importante é o frame rate, né, que quem joga bastante está acostumado com FPS. Então, normalmente o jogo roda ali entre 30 e 60 FPS no computador. Para a realidade virtual, o mínimo que você precisa é 60, e a partir disso você consegue ter softwares melhores. Então, com 75, 90, 120, você vai tendo aplicativos muito mais realistas. O problema da realidade virtual é que quando você mexe, o sistema não pode travar, porque aí você vai perder a noção do mundo, não vai parecer realista.
Então, quanto maior for o seu frame rate, melhor para você conseguir ver a realidade virtual e mais realista fica. E não só isso, quando o sistema trava muito, isso pode causar assim, um enjoo mesmo no seu organismo, né, uma dor de cabeça, porque o cérebro está esperando uma movimentação que não acontece. Então o seu corpo mesmo pode rejeitar isso, né? E aí causa enjoo, que é a chamada VR sickness. A gente vai falar mais disso depois, tá? E por fim você tem o áudio, né? Tem sistemas que vêm com áudio tridimensional já integrado, tem sistemas que você precisa colocar o seu fone de ouvido, tá? Tem sistemas que não tem um áudio tridimensional, é um áudio normal, e a gente vai falar desses sistemas todos aqui, tá? Essas são as principais coisas que fazem o óculos de realidade virtual. Então, a princípio, vamos começar pelos óculos. Eu não segui aqui uma ordem exata de tempo de lançamento, porque eu não tenho certeza de fato onde eles foram lançados. Mas eu vou falar um pouco sobre cada um deles aqui e mostrar para vocês, tudo bem? Para vocês que acham que realidade virtual é uma coisa nova, vocês estão enganados. O primeiro óculos foi lançado em 1960. O nome do óculos é Telesphere Mask. Essa aqui que está aparecendo na tela. Então foi uma primeira tentativa de criar uma realidade virtual. Existiram outras ao longo do tempo também, tá? Coisas mais mirabolantes, mais pesadas, óculos que ficavam presos no teto. Inclusive alguns videogames tentaram fazer isso já no passado, tá? Mas só mais para agora, recentemente, é que foram realmente existindo os óculos mais modernos e o que a gente consegue comprar hoje em dia, tá? Então o primeiro que eu quero falar é o Google Cardboard. Ele foi um óculos, né, criado pela Google inicialmente, onde você tem um papelão que você dobra, encaixa as lentes no lugar ali e aí você cria o seu óculos. Ele precisa de um celular para você botar, né, na parte da frente e aí pronto, você tem o seu óculos montado. As informações dele, a resolução dele vai depender do celular. Por exemplo, um S8 você vai ter uma resolução bem legal, né, Google Cardboard, mas você tem o problema das lentes, da simplicidade. Então, no final, compensa você comprar um óculos melhor para usar um S8, por exemplo. O refresh rate vai depender do seu celular e do aplicativo que você está fazendo também. O field of view varia um pouco, porque tem várias versões já. Você consegue fazer você mesmo, então dependendo de onde você coloca as lentes ali, a tela, as distâncias focais, você vai ter coisas diferentes, tá? Mas normalmente é 90, é o número oficial aqui que eu estou apresentando para vocês. O áudio é do próprio celular. Ele é trade-off, porque ele só usa o giroscópio e o acelerômetro do seu celular, tá? O seu celular é que vai fazer o sensor para o Google Cardboard. Ele não tem controle, tá? Então você não tem nenhum controle, é só a visão que você vai utilizar. Uma coisa importante também é o IPD, que seria a distância entre o centro do seu olho, tá? E dessa forma você consegue fazer com que as imagens fiquem corretas para você enxergar. Então, dependendo de como você cortar e como você colocar as lentes, você vai ter IPDs diferentes no seu Google Cardboard. O peso dele é 180 gramas, mais o peso do seu celular. Ele não é muito confortável, justamente por ser papelão e não ter muita coisa para você colocar no seu rosto. Você consegue ele gratuitamente em feiras, em promoções da Google, coisas assim. Mas você também consegue comprar alguns modelos na internet por R$30, por exemplo. Os aplicativos dele vão vir da Google Play ou alguma coisa que você consiga baixar em algum outro lugar, como a loja da Oculus, por exemplo, de aplicativos e outros lugares também. O outro que eu quero falar aqui é o Gear VR. O Gear VR ele tem algumas versões. A primeira foi lançada em 2015 e ela é compatível com os telefones S6 e S7. Novamente, depende do celular que você vai encaixar ali na frente. Ela tem um field of view de 101 graus, então é bem legal. O áudio, novamente, é do celular. Então você vai usar o áudio do seu celular para escutar a realidade virtual. Ela é trade-off, ela não tem a possibilidade de captar movimentação. O controle é legal porque as versões mais novas vêm com controle e ele é trade-off também. E o óculos também tem alguns botões que você pode utilizar caso você precise. O IP dele não tem ajuste, mas como as lentes são largas, você tem entre 55 e 71 milímetros, né, da distância dos olhos. O meu é mais ou menos em torno de uns 64 milímetros, tá? Mas cada pessoa tem o seu. Existem algumas maneiras de medir isso, se vocês procurarem no YouTube vocês vão achar, tá? Ele pesa 345 gramas mais o peso do celular. Tem um conforto médio, porque ele tem uma espuminha, né, ao redor do seu rosto, então fica legal. Entra um pouco de luz, né, que atrapalha um pouco a realidade virtual, mas não muito, você não vai ter algum problema por causa disso. Também tem aplicações próprias, né, da própria Samsung, da loja deles e também da Google Play. A antiga versão você consegue comprar em torno de R$270 e a nova em torno de uns R$600. Mas lembre-se que você precisa ter um celular também para utilizar. O outro que eu quero falar aqui, os mais avançados que existiam por um bom período de tempo. Um é o HTC Vive, né? Ele foi lançado em 2016. Ele tem uma resolução de 1080 por 1020 em cada olho. Ele tem um refresh rate de 90 Hz, então também é super legal. O field of view dele é 110. Ele passou a ter um audio strap em 2017, o que torna o áudio mais legal e mais imersivo. Ele é 6 degrees of freedom, né? 6 DOF. Você tem sensores externos que filmam
né, o óculos, e aí você precisa ter uma área lá na sua sala para você poder se deslocar. Ele tem um IPD ajustável por software, ele tem um peso de 470 gramas. Por um lado, ele é bem confortável, bem avançado, mas em compensação, você demora para instalar porque ele tem uma série de cabos e ele precisa de uma área grande para ser instalado também para funcionar legal a movimentação. Você consegue baixar aplicações próprias também e alguns em jogos de computador mesmo para utilizar no HTC Vive. Hoje em dia existe o HTC Vive Pro, né, que é uma versão mais avançada, e ele é bem caro, ele está em torno de uns R$4.500, tá? O outro óculos que é o concorrente desse HTC Vive é o Oculus Rift. Ele é de 2016. Ele também é de 1080 por 1020 por cada olho. Ele também tem um refresh rate de 90 Hz. O field of view dele também é de 110 graus. Ele já vem com áudio integrado, sempre veio, tá? Ele também é 6 degrees of freedom, só que não é câmera, é um sensor externo que detecta o óculos. Ele tem um IPD ajustável entre 59 e 70. Pesa 470 gramas. Ele é bem confortável também, ele é um pouco mais elegante do que o HTC Vive. Você tem aplicações próprias da Oculus e jogos de PC também, tá? O bloqueio de luz dele é muito bom também. E ele está na faixa de uns R$5.000 por aí. Um outro que é super legal é o PlayStation VR. Ele é o óculos que foi desenvolvido pela Sony, né? E foi feito para o PlayStation 4. O legal dele é o seguinte, muitas pessoas já tinham o PlayStation 4, então aí foi um salto menor para você comprar um óculos de realidade virtual potente. É um custo menor do que comprar um HTC Vive ou um Oculus Rift, por exemplo. Então ele foi um óculos que foi lançado e foi vendido bruscamente, né? E hoje você encontra uma série de jogos para ele também do próprio PlayStation para ser utilizado, mas ele só funciona no PlayStation. Ele também é por cabo, tá? Igual o HTC Vive e o Oculus Rift. Por olho ali, você tem 960 e 1080 de resolução. Ele varia entre 90 Hz e 120 Hz no modo cinema. Ele tem 100 graus de field of view, que também é legal. O áudio dele é tridimensional com um fone de ouvido que você pluga nele próprio. Você tem 6 degrees of freedom dele, porque você vai utilizar a câmera do PlayStation para filmar as luzes que aparecem no óculos, tá? O controle que você vai utilizar é o controle Move do PlayStation, né? Que era um controle lançado para o PlayStation 3 e continuou para o PlayStation 4 e se tornou o controle da realidade virtual. O IPD também é ajustado por software, tá? Mas você faz uma calibração dentro do PlayStation que facilita na hora de você ajustar ele. Ele pesa 610 gramas, ele é um dos mais pesados que tem, mas por incrível que pareça, ele é muito confortável. A maneira como ele se apoia na testa, ao redor da cabeça, é muito confortável. Ele tem muitos jogos, né? E o bloqueio de luz é bom, entra muito pouco pelo nariz, tá? Mas vai depender de cada pessoa. Um dos problemas que eu vejo nele é ele é muito fechado. Então, depois de algumas horas jogando alguns minutos num lugar muito quente, você acaba suando no rosto. E aí você tem que limpar o óculos justamente para não estragar com o tempo. Hoje ele está na faixa de uns R$1.900 no kit completo com os controles e com a câmera, tá? Lembrando que você vai precisar de um PlayStation 4 também. O outro que eu quero falar é o Oculus Go. Ele pode ser considerado uma evolução do Gear VR. Ele já vem com tela, então ele é um óculos standalone, você não precisa de celular para botar nele, né? Você vai precisar do celular para baixar o aplicativo dele, mas não para utilizar ele. Depois que você instala o aplicativo, ele funciona normalmente. Tem uma resolução de 1280 por 1440 para cada olho, é super legal. A refresh rate dele é entre 60 e 72 Hz. O field of view dele é 100, outro ponto positivo desse óculos. Ele vem com áudio próprio, no próprio óculos sai o áudio ali tridimensional, que é super legal. Ele só é trade-off, ele não é 6, né? Então você só consegue fazer a rotação com ele, não consegue se movimentar. Mas ainda assim é um óculos super legal, né? Por ser standalone. Ele vem com controle próprio também, tá? Igual o Gear VR, os mesmos tipos de botões, tá? Mas é próprio do Oculus Go. Ele tem um IPD fixo de 64mm, mas tem uma lente larga também, o que pode ser útil para outros IPDs. Ele pesa 468 gramas. Ele é bem confortável. Ele vem com um espaçador para o óculos também, tá? Que faz você conseguir utilizar ele com óculos de uma maneira super legal. Por fim, ele tem aplicativos da própria Oculus, da Google Play. O bloqueio de luz dele é um pouco ruim no nariz, tá? Fica umas luzinhas ali, umas frechas, mas nada que atrapalhe muito. Ele está em torno de uns 1.800 aqui no Brasil. Eu acredito que não teve lançamento oficial no Brasil, tá? Ele só vende lá fora, mas você consegue comprar importando aqui em algumas lojas. E o último que eu queria falar para vocês é o mais recente que eu comprei, tá? Que é o Warrior Multilaser. A Multilaser é uma empresa brasileira de tecnologia, né? Então ela faz produtos localmente. Ele é bem simples, mas ele é legal. Ele seria um cardboard um pouco mais tecnológico. Então ele é de plástico, ele tem ali uma espuma em volta da visão. Também você tem que montar o celular, mas o celular fica um pouco melhor encaixado. Então o refresh rate vai depender do seu celular também, né? Ele é trade-off. Tem alguns modelos, esse da Multilaser não vem com controle, mas tem um modelo muito parecido,
que vem, tá? Então se você achar um ou outro, tanto faz, a utilização no final vai ser parecida. O IPD dele é ajustável pelo próprio óculos mecanicamente ali, você consegue mexer nas lentes, tá? Na posição delas. O peso dele é 330 gramas mais o celular. Ele não é muito confortável, dá para usar com óculos, tá? Mas, claro, não se compara a um PlayStation, um Oculus Go, mas é também super legal. Os aplicativos são da Google Play, você também pode tentar baixar algum aplicativo da Oculus para testar. O bloqueio de luz é razoável, mas entra mais luz do que os outros óculos. E o preço dele você vai encontrar entre 70 e 110 reais. Então era isso que eu queria falar dos óculos, né? Sumarizando aqui, você está vendo essa tabelinha aqui com todos os óculos. Caso você queira alguma coisa para desenvolver agora, você pode tentar ver um cardboard, tá? Conseguir comprar um, ou comprar um desses também mais simples, como da Multilaser, e alguns outros modelos também, tá? Que usam o celular, e aí tem um avanço maior justamente por você já ter o seu celular, e aí você consegue montar ele no óculos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se vocês querem que eu fale de algum outro tipo de óculos também, comentem aí que a gente traz algumas coisas novas.